Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Que tranquilidade, que beleza então! Olha o que nós temos na lousa, aquele belíssimo mapa da região norte do Brasil. Ué, Surzão, hoje você não ia começar a falar de estado por estado? Pois é, gente, eu resolvi dar mais alguns dados sobre a região norte, aprofundar um pouco mais ainda, porque sempre ter informações relevantes, importantes e que nos ajudam a enfrentar um Enem, um vestibular, uma geografia regional, num concurso do IBGE, é sempre bastante importante. Então, nós estamos vendo mais uma vez essa que é a mais extensa região brasileira, formada pelos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, o maior do Brasil, Roraima, Pará, o segundo maior do Brasil, Amapá e Tocantins. Então aqui estão os grandes estados da região norte e aí nós vamos partir para os dados. Observem mais este conjunto de dados. Evidentemente, alguns dados aqui eu trouxe na aula passada, mas com contexto diferenciado nesta aula de hoje, com comparações com outros estados da região e às vezes com o Brasil. Vejam a área da região norte, agora em percentual, ela que ocupa 45% dessa imensa área do território brasileiro, de aproximadamente 8.515.000 quilômetros quadrados. Representa somente 8,5% da população, só há uma região menos populosa, com 7,5%, que é a região centro-oeste. Então ela é a segunda menos populosa do Brasil. Em termos de população urbana, 75% aproximadamente, é um número bastante relevante, como eu digo, porque é uma região com muitas características ligadas à natureza. O Brasil, ele tem, em comparação, uma população urbana de aproximadamente 85%, portanto é mais urbanizado o Brasil na média do que a região norte, que é a segunda menos urbanizada. A menos urbanizada é a região nordeste, com 73,3%. A taxa de analfabetismo é muito elevada, sobretudo nós que estamos acostumados no Jornal do MAS especial, quando nós analisamos os países. E ao analisar os países mais importantes do mundo, a gente nota a taxa de analfabetismo de 0,2%, no máximo 1%, na região nós temos 10%. E aqui a gente está considerando apenas o analfabetismo absoluto, ou seja, a pessoa que não sabe nem ler, nem escrever, sequer é capaz de reconhecer os signos, a simbologia das letras e dos números. É um número bastante elevado, superior à média brasileira, que já é terrível, de 8,5% da população. Se eu considerar o analfabetismo funcional, a situação fica ainda mais complicada. Porque o analfabetismo funcional é aquele em que uma pessoa com uma determinada idade não tem a capacidade intelectual correspondente. E no caso brasileiro, pelo menos 70% da população, isso sendo modesto, é analfabeta funcional. Ou seja, vamos dar um exemplo. É como se um aluno do terceiro ano do ensino médio, que tem por volta de 17 anos, não soubesse, não reconhecesse, não soubesse trabalhar com uma equação de segundo grau. Ou seja, isso é analfabetismo funcional. Ele vem estudando a equação de segundo grau pelo menos desde o 8º ano do ensino fundamental. 8º, 9º do fundamental, 1º, 2º e 3º do ensino médio. 5 anos. E não reconhece a importância, não sabe discutir, não faz relevância para a equação de segundo grau. Uma pessoa assim, um jovem assim, é analfabeto funcional. Bom,
a taxa de mortalidade infantil, que mede o acesso à saúde. Podemos utilizar a taxa de analfabetismo anterior como acesso à educação e vimos que a educação não é boa na região norte, pior que a média brasileira, que já é ruim. Em relação à taxa de mortalidade infantil, que é um índice que mede o acesso à saúde, sobretudo da primeira infância, ele é horrível, de quase 20 crianças em 1000. Mais uma vez, nós estamos acostumados aqui a trabalhar com países onde a taxa de mortalidade infantil, como é o caso do Japão, é 10 vezes menor do que esta. A Organização Mundial de Saúde considera justo 10 por 1000. O Brasil é de 15 por 1000, infelizmente é menor que o da região norte, mas eu digo infelizmente porque ela é pior do que o que a Organização Mundial de Saúde considera e vem crescendo nos últimos anos, o que é uma das coisas mais terríveis para a saúde brasileira e a respeitabilidade do Brasil no exterior. O PIB da região, o tamanho da economia, representa 5,3%. Eu sempre digo que isso é muito pouco, porque o potencial da região norte, com seus vastos recursos naturais, é muito grande, de tal forma que ela é subaproveitadíssima, não há dúvida. E aí, nessa primeira parte da lousa, aquela estatística de arrepiar os cabelos, que é a baixa renda. Essa estatística mede o percentual da população que vive, que sobrevive, que subsiste com até um salário mínimo. No caso da região norte, 69% da população é muito pobre, é de baixíssima renda e tem que sobreviver por mês com até um salário mínimo. É realmente difícil de se entender. No Brasil, a taxa já é horrível, praticamente 24%. Em cada 4 brasileiros, um tem que sobreviver com até um salário mínimo. E, pessoal, isso é proibido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Onde estão os empregadores que estão desobedecendo e por que eles não são pegos, rastreados e punidos pela justiça? Bem, vamos observar agora o outro lado da lousa. Eu vou observar então o PIB regional agora em termos de dinheiro. A região ela produz 379 bilhões 489 milhões de reais. Arredondando, aproximadamente 380 bilhões de reais é a geração de riqueza da região norte. Lembrando que isso significa pouco mais que 5% da renda brasileira. Em relação a essa produção de riqueza, o quanto cada estado produz? O Pará é o estado mais rico, gera 39% do PIB da região. Em segundo lugar vem o Amazonas, com 28%. O terceiro estado mais rico da região norte é Rondônia, com 13%. O quarto é Tocantins, o mais jovem dos 3 anteriores, 8,5%. Depois nós temos o Amapá, com 4,5%, o Acre, 4,1%, e Roraima é o mais pobre, gera 3,1% de todo o PIB da região norte. Outra estatística importante, outro dado importante é o PIB estadual. Quanto cada um dos estados da região norte representa em relação ao PIB brasileiro. O Pará, ele representa 2% do PIB do Brasil. O Amazonas, 1,5%. Note que o Pará, que é o estado mais rico, o segundo mais rico é o Amazonas, como nós acabamos de ver. Eles têm uma produção em termos nacionais bastante modestas e são os campeões da região norte. Agora
nós temos apenas participações consideradas traço. Rondônia representa 0,7% do PIB brasileiro, Tocantins 0,4%, Roraima 0,2%, Amapá 0,2%, o Acre 0,2%. Então realmente é uma região, em termos de contribuição econômica, bastante modesta para a geração de riqueza no Brasil. Outro dado extremamente importante e muito preocupante, como eu já comentei, é a taxa de mortalidade infantil. O que eu fiz? Eu peguei um período de tempo um pouco mais longo para a gente poder analisar se houve evolução ou decadência. Eu peguei de 1995 até hoje, ou seja, aproximadamente no último quarto de século, nos últimos 25 anos. Em 1995, a taxa de mortalidade infantil da região norte era péssima, 38 por mil. Ela caiu pela metade praticamente, ela passou de 38 por mil para 19 por mil, tá faltando uma bolinha ali de mil, ok? Bom, então de 38 por mil em 1995 para 19 por mil hoje em 2019. Pronto, corrigido. É assim que ele faz ao vivo, erra, corrige, comenta, a aula ao vivo é assim. Só, gente, que nós não podemos comemorar muito. Porque se em 1995 era de 38 por mil, ela foi decrescendo até atingir seu ponto mínimo em 2010. Em 2010, a região chegou a 18 por mil. De 2010 até hoje, aumentou a mortalidade infantil. Então, o menor índice da mortalidade infantil da região sul foi atingida no ano de 2010, com 18 por mil. De lá para cá, a situação socioeconômica do Brasil piorou e hoje é de 19 por mil. Outro dado importante, e eu também trouxe dados evolutivos, é a expectativa de vida. A expectativa de vida ou esperança de vida, ela mede também qualidade de vida, mede saúde, quanto as pessoas vivem, como elas vivem, se vivem bem, o percentual de idosos. Estes números, esses dados são importantes para relevar, ou melhor, para revelar se a população vive bem ou não. Em 1980, a expectativa de vida média na região norte era pouco superior a 60 anos, muito baixa. Hoje passou para 71 anos. Então nós tivemos um acréscimo de mais de 10 anos entre 1980 e 1980 e hoje, que é 2019. Quer dizer que cresceu bastante. É um ganho significativo, é um ganho importante. Na região norte, a esperança de vida do homem é de 68 anos. Da mulher, 75 anos. Você pode estar achando que esse número é um número bom, mas vamos comparar com a média nacional? Então, na região norte, a esperança de vida do homem é 68 anos, mas no Brasil ela é 3 anos maior. O homem no Brasil vive em média 71 anos. No norte ele vive 3 anos a menos. Isso também acontece com a mulher. No Brasil, a mulher vive na média 78 anos e meio. Na região norte, ela vive 75 anos, quer dizer, tem 3 anos de diferença. Então, embora houvesse e houve uma evolução importante na expectativa de vida nos últimos 40 anos, um ganho de quase 11 anos, ainda a região tem esperança de vida abaixo da média nacional, 3 anos abaixo da média nacional, tanto para o homem quanto para a mulher. Para encerrar, eu trouxe mais um pouco de dado, mais um pouco de informação
acerca da taxa de mortalidade infantil. Nós vimos que no Brasil ela é ruim, de 15 por mil, no norte é pior, de 19 por mil. Mas a gente não pode se esquecer que se a gente analisar um período longo, os últimos 20 anos, ou seja, desde 2000 para cá, a taxa de mortalidade infantil, ela caiu no Brasil 48%. E isso é um trabalho da saúde pública. E no norte, nesse mesmo período, nos últimos 20 anos, de 2000 para 2019, ela teve um decréscimo de 38%. Então, na média, o Brasil teve uma evolução melhor. O Brasil teve um decréscimo nos últimos 20 anos de 48%, enquanto o norte teve de 38%. Agora, não se esqueça em hipótese nenhuma, o melhor ano foi 2010, nesse conjunto de dados. Depois, infelizmente, a taxa de mortalidade infantil só foi piorando no Brasil, o que é uma lástima. Todas as conquistas do setor da saúde viram ruir seus programas, seus investimentos, sobretudo a participação dos médicos diretamente em contato com a população. Ok, gente? Agora, então, nós temos um conjunto de dados, aula anterior, aula de hoje, bastante relevantes sobre a região norte. Eu não vou prometer nada para a próxima aula, vamos esperar o que vai acontecer e aí vocês, então, verão o que ocorrerá na próxima aula de Geografia do Brasil. Um abraço, tudo de bom. Fiquem com o canal Geomasa, aproveitem o canal, curtam o canal. Tchau, gente!